Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Superar um término é algo muitas vezes demorado, difícil e que leva algumas pessoas a um grande sofrimento que pode perdurar caso esta pessoa não tome alguns cuidados. E aí é interessante a gente pensar como às vezes a gente vê uma pessoa que terminou um relacionamento curto, de às vezes 2 meses, 3 meses, 6 meses, e que ela tem um sofrimento tão intenso, às vezes um sofrimento que a gente percebe numa outra pessoa que terminou um casamento, um relacionamento com filhos e tudo mais. E aí, gente, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar. A dor que cada um sente, seja pelo término de um casamento, seja pelo término de um namoro de curto prazo, né, que durou pouco tempo, sim, pode ser uma dor intensa nas duas situações. E isso tem muito a ver com o significado que foi atribuído e ainda é atribuído a esta relação, né? Então, seja num casamento, algumas pessoas, dependendo de como elas entendiam que estava aquela relação, o significado que ela atribuía de futuro, de planos, dependendo de como for isso, ela pode ter um sofrimento mais reduzido ou menos sofrimento do que às vezes uma pessoa que terminou o namoro, né? Nem tinha se casado, mas ela sente aquela dor com uma intensidade muito forte, por conta justamente dessas coisas que foram colocadas, atribuídas a esta relação ou a esta pessoa. Como, por exemplo, era a pessoa da minha vida, a possibilidade de eu realizar um sonho, por exemplo, de casar, finalmente achei alguém que eu gosto, ou alguém que parecia que gostava de mim. Então, essa pessoa ela pode sofrer tão intensamente, né? Às vezes é difícil a gente medir, né? É quase impossível a gente medir a intensidade de uma dor e de um sofrimento, mas é muito comum a gente ver pessoas de fora julgando, né? Nem era para tanto, afinal vocês nem tinham nada há tanto tempo, tá? E como se fosse mais difícil o casamento, o término de um casamento, por exemplo. Não estamos aqui para julgar, certo? Mas estou justamente para poder trazer para você algumas questões que podem colaborar para esse seu processo de recuperação pós-separação, seja ele qual for. E eu sei que para cada pessoa tem sim as suas particularidades, as suas dificuldades específicas, dependendo das suas condições de vida, das suas condições financeiras, das suas condições de planos de futuro, de como foi essa separação, de como vocês estavam nesta relação. Eu sei de tudo isso e essas questões que eu vou trazer aqui para você pode sim ajudar neste processo, tá? Agora, quando eu coloco essa distinção e falo, né, desses tipos de relação, né, só para colocar um exemplo, eu quero justamente dizer que para o processo de recuperação, seja ele, né, da relação que você tiver, que você acabou de sair, esse processo tem muito a ver com o recolhimento dos significados atribuídos a esta relação. Lembra que eu estava falando? Uma relação ali curtinha, de pouco tempo, pode ser muito sofrida para alguém. Por quê? Porque ela depositou, porque ela projetou nessa relação, nessa pessoa, às vezes a solução da vida dela, a solução daquele problema que ela tem, por exemplo, de estar sozinha há muito tempo, ou de nunca ter se interessado por ninguém, ou por não achar que ninguém tenha se interessado por ela, certo? Então, quando eu atribuo determinado significado para que eu consiga me recuperar, por exemplo, dessa separação, eu preciso voltar nesse processo de recolher, né? Eu chamo de volta, peraí, vamos avaliar um pouquinho tudo isso. Qual é o significado que você está colocando nessa história, tá certo? E esse primeiro passo é justamente esse. Sinta a sua dor.
Muitas vezes naquela tentativa de superar e de passar logo por aquilo que é tão incômodo, por essa sensação que é tão incômoda, algumas pessoas negam ou elas passam por cima dos seus sentimentos. Sentimento de frustração, sentimento de raiva, sentimento de tristeza, sentimento de arrependimento, sentimento de medo. Tudo isso embolado, misturado, uma revolta. Todos esses sentimentos, eles têm uma razão de ser. E por isso, num primeiro momento, é importante que você possa olhar para esses sentimentos, por mais que eles sejam difíceis, por mais que eles sejam dolorosos. Por quê? Somente a partir deste primeiro processo, dessa primeira situação ali inicial, quando você olha para tudo isso, é que você vai estar realmente preparada para seguir adiante. Às vezes quando a gente finge, quando a gente joga aquele problema, aquela dor debaixo do tapete, isso se torna, no primeiro momento pode parecer que é bom, mas fica aquela coisinha lá mal resolvida que começa a aparecer nas relações futuras, nas novas relações, tá? Falo muito aqui com você sobre construir uma relação saudável. Inclusive, se você não conhece meu curso ainda, como ter uma relação saudável, você pode ver no descritivo aqui desse vídeo e também no link na minha bio, no Instagram, onde eu trago todas essas questões que são tão importantes para a gente construir uma relação saudável. E dentre elas está a cura desses sentimentos que estão às vezes ali atrapalhando ou venham a atrapalhar a qualidade de uma nova relação. Ou muitas vezes, que eu falo bastante ali no curso, tem inclusive um bônus onde eu falo sobre isso, quando uma história não está bem resolvida, eu começo a me defender, eu posso me defender de entrar em novas histórias. Por quê? Porque eu fico achando que isso pode acontecer de novo, ou eu fico presa a essa relação do passado, acreditando que ela pode voltar, tá certo? Dá uma olhadinha, o curso é bem legal, falo sobre autoconhecimento para você mergulhar fundo nessas questões que vão te ajudar com certeza nesse processo, tá bom? Agora voltando, outro ponto crucial. Então você vai, no primeiro momento, entrar em contato com esses sentimentos que normalmente são negativos, Se ali está doendo, são sentimentos muitas vezes negativos. Sentir, gente, sentir você vai sentir, mesmo quando eu finjo que eu não estou sentindo, Dependendo do significado que você atribuiu, esses sentimentos serão mais intensos ou não. Mas sinta, mas a partir daí, tome o cuidado para o que você faz com esses sentimentos. Por quê? Porque esses sentimentos eles vão passar, uma hora eles vão passar, associados ao tempo, mas não só ao tempo, às suas atitudes, que vai ter a ver com tudo isso aqui que eu vou colocar para você nesse vídeo de hoje. Mas, então, eu sinto tristeza, eu estou revoltada com o que aconteceu, eu estou revoltada que essa relação chegou ao fim, estou com raiva dele ou dela. Mas, cuidado com o que você faz a partir daí. Por quê? Vocês sabem que eu no consultório acompanho tantas dessas histórias. Quantos arrependimentos vêm, não pelo que foi vivido na relação, às vezes sim, mas muitas vezes vem o arrependimento das coisas que as pessoas fizeram a partir do término, que acaba sendo uma coisa tão destrutiva muitas vezes para si mesmo, às vezes para uma relação, para uma história que ela chegou ao fim, talvez no fim de uma história tenha tido briga, tenha tido alguma coisa que tenha sido muito ruim, mas às vezes as pessoas jogam fora até o que foi bom. Por quê? Porque se a história chegou ao fim, todo o resto não valeu a pena? Será que é isso mesmo? Aprenda a diferenciar e separar o que é ruim de uma história, essa dor, essa tristeza, mas aprenda também a guardar o que você viveu de bom, o que foi positivo, o que você aprendeu nessa história, o que você aprendeu sobre você. Isso vai te ajudar para o futuro. Eu sei que agora talvez você não queira pensar em futuro, não queira pensar em outra pessoa, ou esteja com raiva de tudo e não quer nunca mais ter uma relação. Mas isso vai passar também, isso vai passar.
Só que, então, dependendo de como você lida com esses sentimentos, toda a resolução dessa história vai ser diferente para você, tá bom? Cuidado também que a gente pode, nesse processo, eu estou querendo esquecer, se eu estou querendo superar essa separação, eu posso ficar alimentando, sabe aqueles tais sentimentos? Eu posso ficar alimentando pensamentos que vão deixar com que seja mais intensa ainda a minha raiva, que seja ainda mais intensa a minha tristeza, que seja ainda mais intenso tudo isso que é revoltante. E eu falei para você olhar, eu não falei para você aumentar, eu falei para você cuidar, eu não falei para você destroçar e fazer ficar tudo pior, tá? E o que vai fazer ficar pior ou ir suavizando? O que você faz com seus pensamentos, como você alimenta esses sentimentos todos, tá? As suas ações a partir daí. Você continua ali seguindo nas redes sociais, investigando, sabendo cada caminho que o outro faz na vida dele? Como é? Tá? Isso é importantíssimo. Então, quando eu falo não alimente esses tais sentimentos, cuidado com o que você faz com esses sentimentos, é justamente para de seguir nas redes sociais, corta contato. Sim, gente, às vezes a gente precisa, num primeiro momento pelo menos, cortar contato. Cortar contato com o ex-marido, cortar contato com a família do ex-marido. Ah, mas eu tenho filhos com ele. Ok, mas tem formas da gente separar aí as questões filhos, né? E fazer o que é essencial, o que é crucial e alimentar onde tudo ali, né? É como se os laços não se soltassem completamente, tá? Eu sei que nessas condições é um pouquinho mais difícil, mas esteja atento. Se você tem uma boa relação com a família, por exemplo, explique que é temporário, que você precisa desse tempo só para você se recuperar um pouco mais. Eu sei que não é fácil muitas vezes, eu sei que algumas pessoas têm relações muito próximas com a família do ex, né, ou da ex, mas isso vai ser importante aí para esse seu processo também de recuperação, tá bom? Cuidado para não ficar alimentando aqueles pensamentos, né? O que poderia ter sido, a gente podia ter sido tão feliz, a gente tinha tudo para dar certo, ficar apegado a uma época dessa história, que às vezes foi muito lá no comecinho, já fazia tempo que vocês não estavam bem, mas ainda ficar preso a isso, tá? Tome cuidado com isso. Agora, um terceiro ponto que é bem importante que você esteja atento é as suas companhias. Hoje, quem são as pessoas que você procura para estar ao seu lado ali, para você falar sobre essas coisas, sobre o seu término? Existem aquelas pessoas que são venenosas, né? Que fazem a gente ficar, sabe os tais sentimentos? Fazem a gente ficar ainda mais enraivecidos, elas fomentam de alguma maneira a nossa raiva, trazem informações sobre o ex, sobre o que ele está fazendo, sobre a menina que tá dando, que curtiu a página dele e tudo mais. Tome cuidado com as suas companhias. E às vezes a gente precisa olhar porque a minha atitude pode ser o que leva aquela minha amiga, aquele meu amigo a ter tal postura para mim. Se eu só reclamo do meu ex e aceito e quero que ela vá investigar tudo isso, você percebe? Eu fico neste movimento, né? Eu permaneço neste clima e até intensifico. Se eu já estou, olha que importante. Às vezes, internamente, que vai ter a ver com o próximo passo aí que eu vou falar para você, às vezes eu estou num processo de resgate, de entendimento de tudo que aconteceu nesta relação, não é? Estou ali entrando mais em contato com isso, a raiva está passando, eu estou entendendo qual foi a minha participação talvez nisso, qual foi a atitude dele, que eu já tinha percebido há muito tempo que não estava legal e eu persisti, não é? E não é para colocar a culpa em mim, não estou colocando culpa em ninguém, não. Né? Mas a gente passa, quando a gente vai amadurecendo nisso tudo, a gente vai vendo, vai separando as coisas. E às vezes eu tô com aquela amiga ali que fica me infernizando, pondo coisas ainda na minha cabeça. Cuide disso. Treine as pessoas que estão ao seu lado. Chegando em um determinado momento, fale abertamente.
amiga, ó, eu preciso da sua ajuda. Só que a sua ajuda agora, eu quero, ó, se você souber alguma coisa sobre ele, se você tiver qualquer informação, se ele te procurar, se você puder parar de seguir, eu não quero mais saber. Eu preciso sair dessa. Treine as pessoas que estão à sua volta. Você vai ver como faz toda a diferença. E isso tem a ver com esse quarto ponto, que é muito importante. Uma mudança gradual aí nesse foco. Eu sei que lá no primeiro momento eu não falei, a gente fica, tem que sentir, né? Deixa, às vezes vai entrar na fossa mesmo. E faz parte também. Só que não estamos falando de alimentar a fossa. A fossa é por um tempo, certo? Mas uma hora você vai ter que sair disso. E aí, todo esse processo e mudar o foco. Pare de ficar ali alimentando pensamentos fixos no ex, no que você fazia com ele, qual era a rotina. No sábado a gente fazia isso. A rotina, né, que o casal vivia, muitas vezes é o que faz ainda, né, é uma das dores maiores ali que as pessoas comentam, né, de, poxa, a gente estaria fazendo tal coisa, a gente estaria viajando numa situação como essa, e isso dói. E por isso é tão importante você começar ou voltar a investir em coisas individuais, naquelas coisas que são importantes ou que eram importantes para você num outro momento e que talvez você tenha dado menos foco por estar num relacionamento, né? Por exemplo, um hobby, recomeçar um hobby, lembrar de coisas que você fazia que eram importantes para você, que você estava dando menos atenção, algumas amizades, viagens, leituras, seja lá o que for, mas começa a voltar nesse processo para você, que entra também no quinto ponto, que é investir na sua autoestima. Nisso tudo aqui, quando você começa a mudar o foco, em vez de ficar pensando no outro e na relação, e começa a voltar o seu olhar para as coisas que são importantes para você, você já começa a trabalhar nessa questão da autoestima que eu vou colocar agora para você. Poder trabalhar a sua autoestima não só no cuidado físico, na beleza, que também pode ser sim importante, mas eu estou falando para você cuidar da sua autoestima naquelas coisinhas que às vezes ficam destruídas pós-término, pós-separação, naquele finalzinho de relacionamento, né? Quando o casal muitas vezes tá ali se machucando, né? Ou trazendo coisas tão negativas ali, um a respeito do outro, ou com aquele descaso. Isso vai ferindo o nosso ego, vai ferindo a nossa vaidade, pode ferir aquele senso de valor de quem nós somos, das qualidades que nós temos, né? Se não houve um cuidado nesse processo, pode chegar no fim da relação e a pessoa está muito perdida com relação a isso. É como se ela tivesse sem identidade, né? Aquelas coisas que são tão valorosas para ela, as qualidades que são bem vistas pelos outros, ela mesma não reconhece. E aí é tão importante que você possa sim olhar para isso, focar quais são, voltar a olhar para você com esse carinho, olhando mesmo, trazendo à tona, dando atenção para quem você é, para suas qualidades, para tudo que você tem de positivo, que não é porque não deu certo a relação com essa pessoa que você não tenha qualidades, que outra pessoa não vá se interessar por você, não é porque você se sentiu rejeitada por alguém que você não tenha, né? Às vezes a pessoa não estava mais interessada em estar ao seu lado, permanecer numa relação ao seu lado, mas não é isso que quebra quem você é, a pessoa única e especial que você é. Olhe, cuide disso tudo, tá bom? Olha, eu espero sinceramente que você possa olhar para tudo isso e se sentir melhor. Entenda que é um processo, está bem? É um processo. E aproveito aqui para falar da aula gratuita. Eu fiz uma aula onde eu trago alguns erros comuns que eu vejo nos relacionamentos. Eu analiso um caso mostrando, né, como aparecem alguns pontos aí tão cruciais para a qualidade de uma relação. Não deixe de assistir, tenho certeza que vai te ajudar a ter um olhar mais amplo aí para os relacionamentos. O link também está aqui no descritivo do vídeo ou na minha bio no Instagram, tá? Inclusive, se você não me segue no Instagram,
Não deixa de me seguir por lá que eu trago mais material para você, tá bom? Beijo, tchauzinho!